Horóscopo para o dia 12 de outubro de 2021. Áries ou Carneiro. Será uma terça-feira em que deverá prestar atenção se seus obstáculos são ou não reais, pois possivelmente poderá criar alguns, vendo como grandes barreiras para a realização de seus desejos. A questão é que o que é grande ou pequeno, em diversas ocasiões, depende bastante de nossa verdadeira vontade. Por exemplo, quando não estamos a fim de algo, ir até a esquina pode ser visto como um grande trabalho, mas quando o desejo é forte, somos capazes de atravessarmos a cidade inteira a pé apenas para ter nossa vontade satisfeita. Se algo te parece difícil, verifique se ela é real ou você que está a colocar pedras no caminho. Se achar necessário, poderá pedir até ajuda espiritual para facilitar sua vida, mas se lembre que ela nada fará por você, e sim sua própria força de vontade será a responsável para que tudo aconteça. Touro. Fique atento ao que passarem para você nesta terça-feira, pois talvez as intenções não sejam das melhores, ou que esteja a faltar alguns detalhes. Afinal, há aqueles que nos passam algo errado por maldade, mas há também os que possuem boas intenções, porém, pegam informações pela metade, e se não verificamos, nos comprometemos. Será questão de se deixar ser influenciado por informações que cheguem até você, verificar se estão corretas ou se não batem com a realidade. Não é porque determinadas fontes sempre te foram confiáveis que não poderá duvidar. Pelo contrário, isso é questão de responsabilidade, uma vez que será afetado. Muitos acreditam cegamente, e quando se dão mal, não demoram a colocar a culpa no transmissor, mas se esquece que foi o próprio que não fez a checagem para ver se estava tudo correto. Seria o mesmo por culpar o carteiro por entregar uma mensagem contendo um golpe. A função dele é entregar, e tratar da veracidade é papel de quem a recebe. Sabendo ter esse cuidado, poderá se livrar de encrencas, além de, se for necessário adquirir mais informações para corresponder à realidade para a concretização de um objetivo, as chances de conseguir serão maiores. Gêmeos. De início, você poderá até ter paciência para lidar com determinadas situações nesta terça-feira. A questão é que, quando não vemos o resultado que esperamos após um bom tempo realizando determinada atividade, começa a bater a descrença, e sentimos vontade de desistir. Porém, preste bastante atenção em sua intuição, não se deixando levar pelas aparências. Se realmente haver algo a ser alcançado, certamente vai sentir, te impulsionando para continuar no caminho, devendo agir com mais vontade. Às vezes, numa escavação que dura horas na busca de uma preciosidade, nosso contato com ela pode estar no movimento seguinte ao da desistência. Câncer ou Caranguejo. Poderá ser uma terça-feira que esteja com algumas perturbações mentais. Quando digo perturbações, não estou falando de possíveis anomalias, mas que talvez esteja com a cabeça cheia de preocupações sobre coisas que não tenham tanta relevância assim para a realização de seus objetivos, mas que certamente servem para te travar. Por outro lado, quando focamos nos objetivos, as soluções aparecem. Por exemplo, você pode desejar ir ao mercado, mas se lembra que, no meio do caminho, há um cão feroz, e por isso, fica com medo de ser atacado. Isso é um risco real à própria integridade, mas pensar no problema apenas vai dar mais força a ele, em vez de resolver. No entanto,
Se colocar seu foco em ir e voltar do mercado com tudo o que precisa, soluções poderão brotar em sua mente, como mudar de caminho. Aliás, também há a armadilha da mente em querer criticar a alternativa, como, aproveitando o exemplo, pensar que terá de caminhar mais, o que vai te cansar, e por isso não é viável. Porém, quando estamos com vontade genuína, a distância é apenas um detalhe fácil de ser superado, e assim se põe em movimento para a concretização do ato. Outra coisa aqui é ir com tudo, com certeza de que vai funcionar, caso contrário, se agir na esperança, aquele pinguinho de dúvida poderá ser o bastante para te sabotar. Leão. A coragem de seu signo será requerida nesta terça-feira, por mais que acredite que as coisas estejam difíceis. Afinal, não é raro sentirmos, de alguma maneira, que outros estão a agir de maneira maliciosa conosco. Não podemos provar, mas conseguimos sentir. Porém, o problema do medo é que ele nos paralisa, e assim entregamos nosso poder na mão dos outros. No entanto, se prestar atenção, se querem te provocar medo, é porque já estão com medo para te colocar na mesma frequência deles, e aí sim fortalecer a influência sobre você. Afinal, tudo se liga por frequência. Mas caberá a você dar o salto de fé, confiando que tudo o que precisar, te será dado pelo divino, mesmo nas situações mais improváveis. Como eu disse, tudo se liga por frequência, e vibrando coragem, alinhada a um padrão vibracional elevado, vai atrair tudo o que for necessário para conseguir o que deseja. Porém, será necessário confiança, e algo que poderá ajudar bastante é se focar onde quer chegar, sem prestar tanto atenção no que ocorre no entorno. É como aquelas situações de pessoas que possuem medo de altura, mas precisam atravessar uma ponte, onde, se ela apenas olha para frente, consegue seguir seu caminho, mesmo que de maneira lenta. Por outro lado, se olha para baixo, ela simplesmente trava. Do mesmo modo, se desviar seus olhares para as possíveis ameaças, pode ser que venha a se desestabilizar e não conseguir avançar. Virgem. Será uma terça-feira em que até terá certa consciência de que velhas tentações estarão a rondar por você. Porém, o que poderia ser utilizado como força, se não ficar esperto, poderá apenas ampliar suas fraquezas, e uma forma de vencer será exatamente a mudança de postura frente a elas. Afinal, você já sabe o que acontece quando cai nelas. Elas podem parecer mais fortes que você, mas se existem em sua vida, é porque você consegue superar. Afinal, o divino nunca nos permite o contato com algo que não possamos suportar, mas precisa de sua força de vontade para isso. Libra ou Balança. Sua terça-feira poderá te proporcionar ótimas colheitas de onde menos se espera, mas não sem te avisar. É capaz que vários sinais sobre determinados assuntos venham a aparecer com certa recorrência, chamando a atenção, de modo que possa ligar para elas e agir. Será questão de ficar atento, caso contrário, é possível que venha a apenas ter noção quando aparecer em sua frente, mas não ter como mais conseguir, sendo demasiado tarde. Escorpião. Poderá ser uma terça-feira particularmente boa para expandir seus horizontes, pois haverá tendência de estar num ar mais leve, e por isso, conseguir identificar determinadas oportunidades com mais facilidade. Não quer dizer que são novas, mas que elas sempre estiveram ali, mas porque talvez não estava na frequência adequada, não conseguia enxergar.
Utilize um pouco de curiosidade, pois poderá ser uma boa se decidir se aprofundar. Porém, não será de mão beijada, necessitando sair da zona de conforto. E não estou dizendo apenas de esforço físico. Às vezes, principalmente na senda do autoconhecimento, um conteúdo que te agrega e promete resultados melhores do que vem obtendo pede mudança de postura interna, que pode ser contrária a tudo o que cultivou até o momento, mas que, devido a ganhos secundários, que nem são tão bons, se prefira deixar o potencial de lado para continuar a ser a velha pessoa de sempre. Se lembre que, aqueles que vivem se fazendo de vítimas, até conseguem as coisas com mais facilidade, mas recebem somente o resto dos outros, enquanto aqueles que decidem ser os heróis da própria vida vivem num constante aperfeiçoamento, e assim conseguem resultados cada vez melhores, e com mais independência. Sagitário. Cuidado com julgamentos precipitados nesta terça-feira, principalmente se estiver com a cabeça avoada. Quando não estamos bem centrados, aquilo que é bastante seguro pode ser considerado desafiador, e assim enxergar como ameaça. Será necessário entrar em contato com sua segurança interna para ter um julgamento mais correto da situação, evitando que venha a agir de modo que traga resultados nem tão positivos. Se lembre que, para uma pessoa insegura, até beber água pode ser difícil. Porém, talvez nem seja necessário trabalhos mais elaborados, com auxílio de psicólogos ou psicanalistas, mas apenas exercícios de respiração lenta seja o suficiente para estar presente e perceber as coisas como realmente são, te permitindo que haja de maneira adequada. Capricórnio. Sua terça-feira poderá te proporcionar excelentes experiências, pois, o que decidir fazer, haverá altas chances de conseguir fluir com certa facilidade, inclusive, te livrando de algumas situações que estavam te amarrando de alguma forma. Com essa liberdade conquistada, é possível que venha a receber algumas inspirações sobre o que fazer em seu novo estado. No entanto, não será questão de apenas manter as coisas no plano das ideias, mas arregaçar as mangas e fazer acontecer. Aquário. Com um pouco de maturidade, sua terça-feira poderá ser um dia de revelações e expansão de consciência, mas os modos não serão tão óbvios. A questão é que, quando somos atacados de alguma forma, seja diretamente ou por sabotagem, tendemos a ficar para baixo, e não raro, remoendo aquilo, o que nos é tóxico, pois, com tal vibração, ajudamos a aumentar o estrago provocado por outros. Por outro lado, com um pouco de reflexão, dá para perceber que, se há necessidade alheia de nos enfraquecer, é porque somos mais fortes, e tal ciência nos impulsiona. O problema é que a maioria prefere a posição de vítima, aceitando a projeção da fraqueza alheia, se colocando no mesmo nível ou mais abaixo. Se alguém é tão forte como tenta mostrar, conseguiria fazer sem prejudicar outros, pois a existência ou não de possíveis rivais não faria qualquer diferença. Esses acontecimentos poderão te mostrar que você está mais perto de algo importante, talvez uma realização, que nem imaginava, cabendo elevar seu moral, além do reconhecimento de sua verdadeira força e potencial devido aos acontecimentos, e seguir em frente.
Apenas se tenta proteger o que é frágil, o que precisa ser protegido, e essas circunstâncias são excelentes para descobrir que há algo valioso por perto, e que se está quase encostando nele, enquanto se nada fosse feito, dificilmente a pessoa atacada poderia possuir a chance de ter noção de seu verdadeiro poder. Em outras palavras, ataques podem servir para acordar um lobo adormecido de graça, revelando todo o potencial. Ou seja, se ocorrer algo contigo do tipo, é possível que você seja bem mais do que imagina ser. Peixes. Haverá a tendência de que sua mente esteja bem fértil nesta terça-feira, o que é excelente para ideias, podendo ser estendidas para seus sonhos, tanto para a criação de novos como para meios de que se tornem realidade. Porém, caberá ter a consciência de que as coisas não vão acontecer do nada, se materializando como um pedido ao gênio da lâmpada, mas colocando a mão na massa. É certo que algumas coisas aconteçam sem nosso controle, se desenrolando para facilitar nosso processo de materialização. Contudo, em algumas oportunidades, nossa energia é que precisa ser movimentada, pois nos são mostrados os caminhos e inspiradas as ações que precisamos realizar, e se não fizermos nossa parte, toda a parte realizada pelo divino se torna inútil. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.